Olá, eu sou Bianca Ferreira, e este é o canal Locra, onde histórias incríveis ganham voz e emoção. Hoje, você vai ouvir Entre Dois Mundos, uma trama de mistério, romance e reviravoltas de tirar o fôlego. Beatrice, uma jovem comum, vê sua vida mudar quando cruza o caminho de Kael, um caçador imortal guardado por segredos que desafiam o tempo. Se você curte histórias intensas, já se inscreve, ativa o sininho e embarque comigo nessa jornada, porque a aventura começa agora. Capítulo de hoje: O Lobo e o Dragão. O raio caiu sobre Kael como o martelo de um deus furioso. O corpo arqueou, nervos em chamas, mas em vez de ceder, ele socou o chão encharcado com força brutal. A energia percorreu seus ossos, se espalhando em centelhas pelo piso de pedra, e por um instante impossível o trovão se calou, como se o próprio céu prendesse a respiração. Sua pele, porém, já não era pele. Era carne viva, aberta, atravessada por veias de energia que brilhavam e queimavam em padrões grotescos. Com esforço, ele se ergueu. A respiração era um punhado de cacos. O corpo tremia sob o peso da dor, mas seus olhos violetas ainda ardiam em desafio, tão vivos que contrastavam com a ruína de sua carne. Ainda não acabou. Nimue estreitou os olhos. O vento rugiu ao seu redor, soprando os cabelos brancos como neve contra o rosto marcado por escamas. Havia quase um traço de respeito na sua frieza, mas apenas quase. Sua teimosia é sua maior força. A voz dela reverberou como uma sentença. E sua maior maldição. Kael ergueu a mão. A adaga retornou ao seu punho como um fragmento de noite, e no instante seguinte ele saltou. O corpo queimado ainda se regenerava em espasmos, músculo costurando músculo, pele se refazendo em linhas irregulares. No ar, ele encontrou Nimue. O choque partiu a tempestade em dois. Luz e sombra entrelaçaram-se no impacto, trovão contra rugido, relâmpago contra aço. A adaga bateu contra as garras dela, cada colisão reverberando no espaço, rachando pedra, estremecendo os céus. Kael pressionava. Cada golpe era rápido, preciso, desesperado, não apenas luta, mas sobrevivência. Nimue recuava em meio à dança, o corpo movendo-se com uma fluidez que desafiava a razão. Ela contra-atacava com estocadas de relâmpago, cada uma faiscando no ar e queimando sua pele. Ainda assim, ele resistia, até encontrar uma brecha. A adaga rasgou o abdômen dela em um corte certeiro. Sangue escorreu, misturado com eletricidade crepitante. Ela gritou. Não de dor, mas de fúria. O grito sacudiu o ar como um trovão. E então o céu se abriu. As nuvens giraram em redemoinhos colossais, engolindo a lua. A eletricidade se condensou em torno dela, e o corpo de Nimue começou a mudar. Escamas se expandiram, o pescoço alongou-se, os braços se tornaram asas descomunais, vibrando em arcos de relâmpagos. Uma cauda serpenteante emergiu, cortando o ar como lâmina viva. A mulher desapareceu. No lugar, ergueu-se um dragão tempestade, cada batida de asas rasgando o firmamento. Agora, inseto. A voz dela ecoou como trovão que vinha de todas as direções. Lute contra aquilo que você invocou. O mundo desabou. Ela mergulhou sobre ele com garras de raio, e Kael desviou por um fio. Ainda assim, o impacto o lançou em espiral pelo céu. Ele recuperou o equilíbrio apenas para ser atingido pela cauda, um chicote de eletricidade que atravessou sua carne. O grito dele foi engolido pela tempestade. A batalha já não pertencia à terra. Era nos céus. Kael usava o corpo colossal do dragão para se impulsionar, saltando entre asas e escamas, tentando manter-se no ar. A adaga descrevia cortes desesperados, buscando brechas na couraça. Mas cada aproximação era respondida com garras que riscavam o espaço em faíscas cegantes. Quando tentou se aproximar demais, Nimue abriu a boca. O sopro dela não era apenas vento, era a força bruta de um furacão. Kael foi lançado contra muralhas de nuvens, o ar arrancado de seus pulmões. Um segundo depois, outro sopro veio, agora puro relâmpago. Um feixe incandescente quase o partiu em dois. Ele despencou. A gravidade o puxava para o buraco aberto na terra, mas a tempestade não o deixaria escapar. O céu brilhou em linhas azuis, e um raio colossal cortou o horizonte em linha reta. A explosão o alcançou, e seu corpo convulsionou em queda livre, despedaçando-se sob o ataque. Nimue se ergueu acima das nuvens, asas abertas em toda sua magnitude. A tempestade inteira pareceu parar, como se aguardasse o gesto dela.
O raio concentrou-se ao seu redor, multiplicando-se em dezenas, centenas de colunas incandescentes. Os céus se partiram. Múltiplos relâmpagos caíram sem trégua, uma chuva divina de destruição. Kael foi atingido sem escapatória. A pele se abriu, os músculos se rasgaram, ossos expostos fumegavam. Cada explosão o despedaçava mais, até que um último raio atravessou seu peito em linha reta. O mundo se apagou em branco. Quando a luz diminuiu, Kael caía. O corpo quebrado, respiração em fragmentos, sangue e fumaça escorrendo em rios de dor. Os céus distantes rugiam acima dele. Nimue o seguia com olhos faiscantes, asas abertas, ainda coroada pela fúria da tempestade. E naquele instante, no limite entre a vida e a morte, Kael finalmente soube o que era ser destroçado pela verdadeira tempestade. Ele caiu de volta à cratera aberta no chão, atravessando camadas de pedra, até se chocar na sala subterrânea. A alguns metros de distância, o corpo pálido de Beatrice ainda respirava, cada sopro um fio frágil prestes a se romper. Kael estava no chão, o corpo reduzido a carne viva, músculos rasgados e ossos expostos em lascas que brilhavam sob a chuva. A mente oscilava entre a escuridão e lampejos de consciência, e por um instante ele acreditou que finalmente seria consumido. Mas então o gemido de dor de Beatrice cortou o silêncio da cratera. Foi esse som, frágil, humano, insuportavelmente próximo, que obrigou seus olhos a se abrirem. Com dificuldade, ele virou a cabeça. O que viu quase o quebrou. O ar ao redor de Beatrice estava saturado de miasma negro, tão denso que parecia respirar por conta própria. A fumaça viva engolia as pedras do templo, desfazendo-as em fragmentos de poeira ébano que giravam em um turbilhão sufocante. O corpo dela já não tocava o chão, pairava, leve como uma oferenda prestes a ser devorada. Veias sombrias pulsavam sob a pele pálida, e os olhos brilhavam em uma luz que não tinha nada de humano. Acima deles, Nimue serpenteava pelo ar em sua forma de dragão, a sombra colossal recortando o céu. Ela mergulhou em direção ao solo, e no último instante o corpo colossal se desfez, deixando apenas a figura da mulher de cabelos negros e olhos verdes. Desceu com graça predatória e se colocou entre Kael e Beatrice, como se fosse a guardiã de um altar profano. "Você realmente é difícil de matar", murmurou, a voz baixa, sem desviar o olhar dele. Por um instante, Kael acreditou que tudo terminaria ali, que não haveria volta, nem milagre. Mas então os cristais negros que cercavam Beatrice tremeram, um a um, explodiram em fragmentos que iluminaram o templo como fogos de artifício macabros. Beatrice gritou, um grito tão dilacerante que fez Nimue girar o rosto para ela, instintivamente. Foi nesse exato momento que a maldição de Kael se ativou. O olhar dela perdeu o foco. Nimue piscou, confusa, como se uma linha invisível tivesse sido cortada. Voltou-se outra vez para o corpo de Beatrice, hesitou, depois desviou para Kael. Havia estranheza, uma falha na memória. Como se ele fosse um intruso que sempre esteve ali, e ao mesmo tempo, jamais existira. "Quem é você?", murmurou, caminhando em direção a ele. Kael cuspiu sangue, um sorriso torto deformando seus lábios partidos. O riso não veio, mas o eco dele vibrava em seus olhos violetas. Antes que ela pudesse reagir, sua arma respondeu ao chamado. A pulseira brilhou, se expandiu e, num instante, uma lâmina colossal se materializou em sua mão. O golpe foi rápido, preciso, cruel. A espada atravessou o peito de Nimue antes que ela sequer percebesse o ataque. O mundo tremeu. As nuvens rodopiaram em convulsões, e a própria tempestade gritou em agonia. Nimue não caiu. Permaneceu de pé, cambaleando, o olhar perdido. Sangue elétrico escorria da ferida no peito, faiscando em linhas que se espalhavam por sua pele. Ela deu alguns passos para trás, desnorteada, e pela primeira vez seus olhos não estavam cheios apenas de ódio. Havia surpresa ali, e algo que beirava respeito. Insolente até o fim, sua voz tremeu, oscilando entre fúria e reconhecimento. Mas isso não é vitória. É apenas um adiamento. No instante seguinte, o corpo dela se dissolveu em relâmpagos, que serpentearam pelo ar até se perderem no horizonte. O céu, enfim, começou a se abrir. As nuvens escuras se desmancharam em fiapos pesados, e por entre as frestas surgiram estrelas tímidas, como se tivessem medo de serem vistas depois da fúria da tempestade. Kael rastejava. Cada movimento era como atravessar um mar de brasas, e ainda assim ele avançava. O chão ao redor era um campo arruinado,
as pedras dissolvidas em pó negro que girava em espirais, como se o templo inteiro respirasse sob a batida de um coração maligno. À frente, Beatrice não era mais a jovem que ele conhecera. Pairava alguns centímetros acima do solo, envolta em um turbilhão de miasma que se movia como fumaça viva. Veias sombrias pulsavam em sua pele pálida, os olhos incandescentes iluminando a sala com uma luz que não pertencia a nenhum humano. A cada passo, o miasma devorava Kael. A energia corroía sua carne como ácido, rasgava músculos, esfolava ossos, e no instante seguinte, sua regeneração devolvia-lhe o corpo apenas para que fosse dilacerado de novo. Dor e renascimento, repetidos sem fim, num ciclo de tortura que esmagaria qualquer outro ser. Mas ele continuava. Não por coragem. Não por heroísmo. Mas porque, em algum lugar sob aquela sombra, estava Beatrice. E ele se lembrava. Do riso dela, do calor, do brilho nos olhos azuis mesmo em meio ao desespero. Memórias que nenhuma treva poderia arrancar. Foi a isso que ele se agarrou, como escudo contra a escuridão que tentava corromper até sua alma. Eu não vou desistir de você, gritou, a voz rasgando o ar carregado. O miasma rugiu em resposta, tentando afogar as palavras, mas não conseguiu. Kael se aproximou até poder ver o rosto dela. Por trás da máscara de sombra, havia medo. Havia dor. E havia luta. Você é mais forte do que isso, murmurou, a voz falhando, mas carregada de fé. Eu sei que você é. Com um último esforço, abriu os braços e a agarrou, arrastando-a para o chão. O impacto fez o turbilhão estremecer, convulsionar em ondas irregulares. O corpo dele foi esmagado pela energia, mas ele não a soltou. Preso nela, como uma marionete que se recusa a tombar. Ela gritou. O som era uma lâmina, carregado de raiva e desespero. O miasma explodiu em uma onda devastadora, mas Kael apenas fincou mais fundo o abraço. Se precisar me destruir para se salvar, faça. Cuspiu sangue, mas não recuou. Mas eu não vou te abandonar. E então, sem pensar, guiado apenas por algo que nasceu no instinto mais humano, mais tolo, mais indestrutível, ele a beijou. No instante em que seus lábios tocaram os dela, a escuridão reagiu. O miasma se moveu como um ser vivo, um monstro consciente, e Kael sentiu a energia deixar Beatrice para entrar nele. Não como vento ou trovão, mas como presas cravando na alma. Seu corpo tremeu, a pele rachou em veias negras pulsantes. Pela primeira vez em séculos, ele sentiu sua própria essência ser dilacerada, algo além da carne, algo que nem sua imortalidade podia proteger. Beatrice abriu os olhos. A luz dentro deles vacilava, frágil, mas real. Pela primeira vez, parecia ouvir. O miasma gritou, como uma criatura que percebe a derrota. Resistiu, esticou-se em convulsões de pura fúria, mas aos poucos foi cedendo, sugado para um abismo invisível. O templo respirou. O chão parou de tremer. O silêncio caiu como um manto pesado, cobrindo os destroços. Kael desabou ao lado dela, arfando como se tivesse corrido contra o próprio céu. Seu corpo estava inteiro outra vez, mas as veias negras ainda pulsavam sob a pele, latejando como cicatrizes vivas. Ele mal conseguia abrir os olhos. Beatrice caiu sobre o peito dele, leve demais, o corpo frágil em contraste com o peso que carregava. Antes de desmaiar, murmurou algo que ele quase não ouviu. Kael, me perdoa. A câmara tremia como se tivesse vida própria, cada pedra vibrando sob o peso da destruição iminente. As colunas se desfaziam em poeira, os símbolos gravados nas paredes ardiam como feridas abertas, e o teto desabava em ondas de rocha e chamas escuras. O ar estava saturado de miasma, pesado demais para ser respirado sem dor, como se a própria atmosfera tentasse sufocar quem ousasse sobreviver àquilo. Kael reuniu as últimas reservas de força, ignorando o estalo grotesco de seus ossos que se reconstituíam apenas para serem quebrados de novo, e avançou com Beatrice em seus braços. O corpo dela era leve, mais leve do que deveria ser, como se a vida que lhe restava fosse apenas um fiapo prestes a se apagar. A cada passo, Kael sentia o chão ceder, mas não parou. Empurrou uma pedra que desmoronava sobre eles, saltou sobre fendas que se abriam como bocas famintas, e quando enfim atravessou a saída em colapso, a montanha inteira pareceu ruir atrás dele. O templo que antes se erguia como um monumento intocável foi engolido pela terra, sugado por uma força invisível que deixava para trás apenas um vazio profundo e insondável. A tempestade ainda rugia sobre o local,
o céu manchado de relâmpagos rubros que serpenteavam como veias pelo firmamento, mas já havia rachaduras na escuridão. Aos poucos, a noite grotesca cedia espaço para um céu manchado de cinza, como se o mundo respirasse outra vez após quase ser consumido. Kael caiu de joelhos no topo da escadaria. O peso de Beatrice em seus braços deveria ser um alívio, uma prova de que não havia perdido, mas a sensação era diferente. Carregava não apenas um corpo frágil, mas uma vida inteira que poderia se esvair a qualquer instante. Os olhos dela estavam cerrados, os lábios entreabertos em um suspiro raso, e cada respiração soava como uma despedida. Ele encostou o rosto ao dela, sentindo a pele fria, e murmurou com a voz trêmula, como se falasse mais consigo mesmo do que para ela. Você vai ficar bem. A frase quebrou no meio, rouca, carregada de medo. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Mas o corpo dele não aguentava mais. O próximo passo foi um desmoronar. O joelho falhou, a visão escureceu nas bordas, e ele tombou para frente. Beatrice escorregou dos seus braços, caindo contra a pedra molhada da escadaria, o corpo quase deslizando até a borda. Ela parou por centímetros antes de despencar no abismo aberto pelo colapso do templo, o cabelo escuro espalhando-se como fios de tinta contra o chão encharcado. Kael engasgou e vomitou algo que não era sangue comum, mas um líquido denso e negro, fumegante, como se a própria corrupção tivesse começado a transbordar de dentro dele. A dor que o atravessou não era apenas física. Era visceral, profunda, uma sensação de que cada fibra de sua imortalidade estava sendo arrancada e despedaçada, como se alguém tivesse decidido dilacerar a eternidade em tiras finas e jogá-las ao vento. Ele pressionou os dentes, o maxilar rangendo com tanta força que parecia prestes a se quebrar, recusando-se a gritar. A pulseira em seu pulso tremia em convulsões, como se fosse feita de uma matéria viva e doente. O brilho negro oscilava em ondas, a superfície se contorcendo como um fluido que buscava escapar de um recipiente pequeno demais. Kael sabia o que aquilo significava. A conexão entre eles estava se desfazendo, como um laço corroído por ferrugem e veneno. Não, sussurrou, erguendo os olhos ardendo de lágrimas que jamais cairiam. Preciso levá-la para um lugar seguro. Ele tentou se erguer, mas o corpo respondeu com um tremor incontrolável. A pele, antes marcada apenas pelas cicatrizes da eternidade, começou a escurecer em tons de carvão, veias negras se espalhando em padrões grotescos como raízes envenenadas. Cada pulsar das veias trazia um arrepio insuportável, como se a corrupção tentasse reescrever quem ele era, como se buscasse um novo hospedeiro para fincar raízes. O chão girou sob seus pés, o vento trouxe consigo o cheiro ácido da chuva misturado a ferro queimado, e Kael ergueu a cabeça apenas para desafiar aquilo que se infiltrava em sua essência. Você acha? A voz saiu quebrada, mais um rosnado do que palavras. Que pode me quebrar? As veias tremeram, latejando em resposta, mas ele não recuou. O olhar violeta, mesmo turvo, brilhou como um fogo obstinado. Eu já passei 1000 anos de tormento. Cuspiu o sangue negro no chão, o vapor subindo como fumaça de ferro em brasa. Vocês não são nada. E, no entanto, mesmo enquanto pronunciava a sentença, o corpo cedeu. Os dedos crispados se abriram, os ombros penderam para frente, e Kael congelou onde estava, imóvel, engolido por um silêncio denso. As veias pulsavam com força desumana, espalhando a escuridão por cada centímetro de pele, até que sua forma inteira parecia mais sombra do que carne. O peito subia e descia em espasmos curtos, e pela primeira vez, ele sentiu algo que jamais havia experimentado em séculos, sua essência imortal cedendo, rachando como vidro sob o peso de um martelo. Então o som ecoou. Passos. Não eram muitos, não eram apressados. Apenas um ritmo lento e certo, reverberando pelas pedras úmidas das ruínas como um tambor de guerra. Kael ergueu a cabeça, com dificuldade, e o mundo se estreitou em um corredor de sombras e trovões. Alguém se aproximava. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para não perder nenhum capítulo. Até a próxima! E nunca se esqueça, cada encontro guarda um propósito especial.